Salve os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 13. Nós vamos falar dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ok? Todos se encontraram? Mas significa mesmo ter essa graça e essa liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Vamos lá. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Amém? Amém? E em Gálatas, vai lá no versículo 17, irmãos. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Até que ponto nós temos essa liberdade em Cristo Jesus? Essa liberdade em Cristo Jesus, nós temos um limite. Ok, irmãos? É como diz a palavra: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Amém? E não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Bom, nós sabemos, irmãos, no versículo 17, aqui é uma luta constante entre a carne e o Espírito. O Espírito, a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito se opõe contra a carne. Para que não façais o que quereis. Todos os nossos desejos carnais, nós olhamos para as coisas boas desse mundo e às vezes nós desejamos. Mas essa é a vontade do Espírito de Deus em nós? Eu já vi muitas pessoas orarem de forma dizendo assim: eu orei e o Senhor concedeu. Eu orei e o Senhor confirmou. Eu orei e o Senhor fez isso. Eu orei e o Senhor fez. Mas será que é da nossa vontade? Será que nós estamos cientes do que nós estamos falando para Deus? Ou nós temos que fazer a vontade de Deus? Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Mas às vezes a nossa carne quer o melhor dessa terra. Mas é a vontade de Deus? Não. Amém? É como diz a palavra: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Muito bem, irmãos. Mas isso não é uma desculpa para o cristão continuar, né, irmãos, cometendo pecado, as coisas, querendo as coisas boas desse mundo e negando o melhor, que é Cristo Jesus. Não. Amém? Vamos ver em Romanos 6, 1 e 2, irmãos. Romanos
6, 1 e 2. O que diz Romanos 6, 1 e 2? Diz assim, olha: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Versículo 2: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda viveremos desse pecado? Não tem como. Amém? Então a palavra de Deus, ela não tem, a palavra de Deus, ela é sim, sim ou não. Não existe meio termos. Ok, irmãos? Que nós vamos fazer a nossa vontade e Deus vai se agradar da nossa vontade. Não. Nós temos que submeter o quê? A vontade de Deus para o melhor das nossas vidas. Em João 8,34, irmãos, está escrito o seguinte, João 8,34, porque na verdade, irmãos, o pecado, ele escraviza o homem e vicia o homem nesse pecado. João 8,34, irmãos, diz assim, olha, João 8,34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o que, irmãos? Pecado, é servo do pecado. O pastor Carlos já pregou isso aqui antes. Amém? E a palavra que nós carregamos em nossas mãos, ela continua dizendo para nós. Ok, irmãos? Essa palavra aqui, ela nunca se envelhece, ela está sempre se renovando em nossas vidas. Jesus falou assim: aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Portanto, irmãos, irmãs, o homem regenerado, né? Ele é renascido através de Cristo Jesus, né? Pelo batismo, né? Como diz Romanos 8:1, diz aqui, irmãos, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é para o verdadeiro cristão que está em Cristo Jesus. Se nós lemos só essa parte aqui de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos de ler até o versículo 4, irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o que, irmãos? A carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então o verdadeiro cristão, ele não anda segundo o que? A carne, mas segundo o Espírito. Interessante a palavra do pastor Carlos sobre se o crente pode beber ou não. Está aqui a palavra de Deus. Amém? Cada um toma, cada um de nós tem a consciência da palavra, o que é certo e o que é errado nas nossas vidas. Ok, irmãos? Romanos 6,14, irmãos. Romanos 6,14. Portanto, não devemos deixar, irmãos, que o pecado reine sobre nós. Jamais, irmãos. Porque se ele reinar sobre nós, irmãos, né, nós nos tornamos escravos do pecado novamente. É Romanos 6,14 que diz o seguinte, irmãos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, jamais. Não terá, porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não
estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? Então, esse é um dos parâmetros, irmãos. Até que ponto chega a nossa liberdade? Até que ponto nós podemos ir? Quando nós olhamos para uma coisa, olhamos para um objeto, olhamos para os nossos desejos, será que isso, Deus se agrada nessas coisas? Nosso olhar? Hebreus 12, 14, ou Hebreus 9, 14, irmãos, diz o seguinte, né? Porque assim nós devemos, para evitar essas coisas, nós devemos submeter ao Espírito de Deus, irmãos. Como está escrito aqui, Hebreus 9, 14, diz o seguinte, irmãos. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Amém? Por que está dizendo isso aqui? Um versículo antes, porque está explicando lá que porque o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzia sobre os imundos e os santificava. Sim, irmão, no tempo da lei. Sim. Quanto à purificação da carne. Sim. Aí ele continua dizendo assim: quanto mais o sangue de Cristo, o que, irmãos? Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará. Por isso que nós temos que submeter ao Espírito. Amém? Porque se nós não submetemos ao Espírito Santo de Deus, né, nós estamos perdidos. Nós vamos fazer a nossa vontade, nós vamos olhar para as coisas desse mundo e nós vamos fazer o que queremos. Mas quando nós deixamos o Espírito de Deus nos guiar, aí sim, aí a coisa melhora, aí a coisa anda. É como nós estávamos falando lá em 5,17, porque o Espírito, né? Porque o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito. Esses se opõem um ao outro, para não passar isso por quereres. Está em 5,17 de Gálatas. Ok, irmãos? Mais um versículo, irmãos. E que é também, irmãos, poderoso. E que é poderoso para nos. E que é poderoso para nos libertar desse pecado, irmãos. Vamos lá em Romanos 6,18. Novo. Ok? Romanos 6,18. Diz o seguinte. Romanos 6,18. Diz assim a palavra do Senhor. E libertados do pecado, fossem feitos o quê? Servos da justiça. E libertados do pecado, fossem servos da justiça. Portanto, quando nós submetemos ao Espírito de Deus, é poderoso para nos libertar do pecado. Ok? Hebreus 12, 14 e João 17, 17 diz o seguinte, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Então, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E João 17, 17 diz o que, irmãos? Por que, irmãos? Então nós vamos usar dessa liberdade que Cristo nos deu para o que, irmãos? Nos santificar, bem, as nossas vidas em Cristo Jesus. Em João 17, 17 diz o que, irmãos? Santifica-os na tua verdade. Porque a tua palavra é o quê?
É verdade. Ok? E quem está dizendo isso? Jesus. Amém? Então a palavra é a verdade. Portanto, irmão, esses versículos, irmãos, né? O que nós vemos, esses limites da nossa liberdade, só depende de nós. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, primeiramente. 1 Coríntios, capítulo 6, 12. E depois nós vamos no 10, 23. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus só depende de cada um de nós, irmãos. Ok? E diz assim, irmãos. 6, 12 diz assim, irmãos: todas as coisas me são lícitas. São ou são, irmãos? São. Todas as coisas não são lícitas? Eu posso ir num bloco de carnaval? Posso. Eu posso ir num pancadão? Posso. Eu posso ir numa festa onde só serve bebidas? Posso. Mas o que diz a palavra de Deus, irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok, irmãos? É isso. O pastor Carlos estava pregando sobre se o cristão pode beber. Pode sim, desde que não escandalize o seu irmão. Põe um copo de vinho na sua casa. Você não está mostrando para ninguém. Qual o problema disso? Então, a palavra de Deus diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok, irmãos? Se for coisa boa que Deus dá para nós podemos usufruir. Mas se for uma coisa ruim, que vai escandalizar o seu irmão, não faça. Amém? E 10, 23 diz o que, irmãos? 10, 23 diz o que? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, o que? Edificam. Todas as coisas, sim, irmãos. Não estou falando, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Jamais. É como nós estávamos falando. Olha, você pode ir para qualquer lugar, você pode andar em qualquer lugar. Amém? Mas será que vai edificar as nossas vidas? Então, nós estamos falando sobre o que? Os limites da nossa liberdade em Cristo Jesus. Como exposto lá em Gálatas 5, 1 e 13. Ok? E o versículo 17 complementa. Ok, irmãos? Amém. João 3,6, irmãos. João 3,6 diz o seguinte, irmãos: que o que é nascido de Deus, irmãos, o que é nascido de Deus jamais pode viver, né, numa vida de pecados, na conformidade do pecado. João 3,6. João 3,6, irmãos. Porque esse pecado, irmãos, ele é incompatível, né, com a nova natureza do homem. João 3,6 diz o quê? Vamos lá. João 3,6 diz assim, irmãos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok? Se nós lermos o versículo 3 e o versículo 5, irmãos, Jesus vai estar dando uma instrução aqui para Nicodemos, né? Jesus
respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 diz o seguinte, irmãos: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água é o que? Uma palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, não pode o que, irmãos? Entrar no reino de Deus. É simples assim. Então o cristão, quando é renascido verdadeiramente em Cristo Jesus, né, aquele que é consciente da palavra de Deus, aquele que observa realmente a palavra de Deus, né, ele não vai cometer pecados, ele não vai ultrapassar os limites dessa liberdade em Cristo Jesus, jamais. Em 1 João 3,9, irmão, 1 João 3,9 diz o seguinte, irmãos: 1 João 3,9, que essa semente, irmãos, essa semente que Deus planta em nós, ela continua, amém? Ela permanece no cristão. 1 João 3,9 diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vocês viram lá em João 3, versículo 3 e 5, quando Jesus estava dando a instrução para Nicodemos? Ok, irmãos? Mas também, irmãos, vale ressaltar também, irmãos, que o crente, o verdadeiro cristão, né, que é renascido de Deus, né, ele passa também por aflições, irmãos. Vamos ver lá em João 16, 33, irmãos. Bem? Sim, irmãos. Não pense nós que nós não vamos passar por aflições e tribulações, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Olha só que interessante. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o que? Paz. Não é a paz que esse mundo oferece para nós, mas a paz do nosso Senhor Jesus. A paz que Ele oferece para nós, né, supera todas as coisas. Não é verdade? Por quê? No mundo teremos o que, irmãos? Aflições, teremos tribulações, teremos confronto. Sim, irmãos. Mas Jesus fala o que, irmãos? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Simples. Mas tende bom ânimo, fique alegre. Está passando pelo deserto, está passando pela tempestade? Passe cantando, passe orando, passe lendo a palavra, principalmente, meditando na palavra. Ok, irmãos? Porque Jesus fala lá em João 15, versículo 5, a última frase que ele diz, irmãos, diz o quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Então nós devemos nos perguntar qual é o limite dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Qual é esse limite? Nós encontramos a resposta aqui na Bíblia. Ok? Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok, irmãos? Vamos para mais uma, irmãos? A última aqui. Porque, irmãos, o 1 João 1,9. Porque 1 João 1,9. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, quando ele é confrontado, 1 João 1,9, isso. Quando ele é confrontado pelo pecado, né? E isso a todo momento, irmãos, né? Nós somos confrontados. 1 João 1,9. E quando ele peca, nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Amém?
1,9 diz o que, irmãos? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? Nós somos santos? Não. Ninguém é santo nessa terra. Mas nós estamos caminhando por um caminho de santidade. Nós estamos olhando para o alto, que é Cristo Jesus. Nós estamos caminhando nessa terra como um peregrino, né? No mundo tenebroso, né? Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus, que já preparou, já tem preparado a sua morada para aqueles que creem nele. Amém? Por isso que ele fala em João 3:5. Na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. De fato. Portanto, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, como está aqui em Gálatas, né? Gálatas 5, né? Gálatas 5, versículo 1 e 13, né? Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou. Então vamos permanecer o que, irmãos? Firme nessa liberdade. Não vamos esmorecer. E também não vamos ultrapassar essa liberdade com Cristo. Ok? Então, irmãos, é essa a mensagem que eu queria transmitir aos irmãos, através da palavra de Deus, né? Até que ponto a nossa liberdade vai? Até que ponto essa liberdade pode ir em nossas vidas? Ok, irmãos? Por isso que a palavra de Deus diz assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm o quê? Ouvidos. Olhos e ouvidos naturais, mas também nós temos que ter olhos e ouvidos do quê? Espirituais, para olhar além das impossibilidades que nos atingem. Ok, irmãos? Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém? E obrigado por essa oportunidade. E eu gostaria de fazer uma oração, né? Uma oração de gratidão. Né, irmão? Hoje é um culto de gratidão. Amém. Depois eu gostaria que o Gilberto viesse aqui e orasse. Continuasse orando. Não sei quem vai orar. A Amandete, né? Orar. No geral, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração de gratidão. Maravilhoso Deus, Deus Pai, Deus Glória, Senhor, Deus bendito, Deus Altíssimo, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer porque o Senhor permitisse que eu levantasse, Senhor, com saúde. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo café da manhã, pelo dia, Senhor. Eu quero te agradecer pelo almoço, pela tarde que passou. Eu quero te agradecer, Senhor, pela noite que chegou. Eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui em comunhão com a Tua Palavra, em concordância com a Tua Palavra, Senhor. Porque só a Tua Palavra, Senhor, é que nos lava, nos limpa, Senhor. Só a Tua Palavra, Senhor, ela nos regenera, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, Papai do Céu, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo mesmo, Senhor, meu Rei da Glória. Senhor, e continua com as Tuas mãos sobre nós, fazendo a Tua vontade. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.